Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 27 de novembro, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando uma semana e quase terminando o nosso mês. Estamos aí já nessa última semana, já se aproximando do primeiro domingo do Advento, tempo forte de preparação, tempo que a igreja nos convida a um recolhimento, mas também a prepararmos a nossa casa. Não só a nossa casa física, a estrutura, mas a casa do nosso coração, para acolher a vinda do menino Jesus, para acolher o nascimento de Jesus no meio de nós. É tempo também de prepararmos a nossa casa para o Natal e prepararmos a nossa alma para viver esse tempo de graça. E aí, falando em Natal, é tempo de presente, é tempo de evangelizar. E você pode evangelizar com o compêndio, com a Alex Divina 2024. Ela já está pronta, ela traz o tema Sinfonia da Oração. Então, um ano para todos nós vivermos nessa comunhão, nessa unidade, nessa Sinfonia da Oração, pedindo a graça do Espírito Santo. Então, você já pode adquirir o nosso compêndio na nossa loja online e também nas nossas casas de vida, nas nossas missões, nos membros de aliança espalhados no mundo inteiro. Então, aproveita que estamos ainda num tempo favorável, finalzinho do mês, ainda não esgotou os compêndios, e você pode adquirir não só o seu compêndio, mas também aquele que você vai presentear nesse Natal com esse gesto que é a palavra de Deus. E já fazer um gesto concreto, O que o ano de 2024 eu vou ter como propósito? Ser fiel diariamente, Alex Divina. Ser um comunicador desse método que a igreja nos oferece, que é a liturgia da igreja, estar em comunhão com a nossa igreja a cada dia. E nesse início de semana, nessa segunda-feira, nesse primeiro dia, o Senhor nos convida na primeira leitura a meditarmos com o livro de Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele o transportou à terra de Senaá, depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses. Depois o rei ordenou a Asfenez, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os filhos de Israel alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não devia haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência e subtis no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. Asfisnés lhe ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. O rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho de sua mesa. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. Entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. Ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Por isso pediu ao chefe dos eunucos para dele se abster. E Deus permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Este, porém, disse a Daniel: Eu temo o rei meu senhor, que determinou vossa comida e vossa bebida. Se ele vier a notar vossas fisionomias mais abatidas do que a dos outros jovens de vossa idade, poreis em perigo a minha cabeça diante do rei. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Por favor, põe os teus servos à prova durante 10 dias. Sejam-nos dados apenas legumes para comermos e água para bebermos. Comparem-se depois na tua presença o nosso aspecto e o dos jovens, que comem das iguarias do rei. Conforme o que notares, assim procederás com os teus servos. Ele atendeu-os nesse pedido e os submeteu à prova durante 10 dias. Depois dos 10 dias, o aspecto deles parecia melhor, e eles se apresentavam mais bem nutridos do que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei.
Desde então, o despenseiro passou a retirar os alimentos e o vinho que lhe eram destinados, fornecendo-lhe somente legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu a ciência e a instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. Além disso, Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. Passado o tempo fixado pelo rei, para sua apresentação, o chefe dos eunucos os introduziu à presença de Nabucodonosor, o qual se entreteve com eles. Entre todos os jovens não houve outro que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes, pois, entraram para o serviço do rei. Ora, em todas as questões de sabedoria e discernimento, sobre as quais os consultava, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino inteiro. Então a leitura de hoje ela é um pouquinho longa, mas é interessante porque vai mostrar a sabedoria de Daniel e desses outros 3 jovens. É uma passagem que nós sempre conhecemos, né? Daniel e os jovens na fornalha. Mas é que mostra que Daniel tinha um coração puro e porque ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, ele não queria se contaminar com o pecado, o Senhor cada vez mais o abençoava e dava a eles o dom do discernimento e da sabedoria. Ele aqui, diante, né, do que lhe foi proposto, de se contaminar com as iguarias do rei, ele pede para se abster dessas iguarias e se alimentar apenas de legumes e verduras. Então aqui a gente pode trazer para os dias de hoje, né, ele busca uma alimentação saudável, né, e ao mesmo tempo ele vai viver um jejum, porque ele vai renunciar a tudo aquilo que eram as iguarias e talvez as carnes oferecidas, ele vai se abster, vai fazer um jejum. E o jejum, ele não é para nos deprimir, ele não é para nos fazer sofrer, mas ao contrário. O jejum, ele fortifica a nossa alma, ele nos dá uma estrutura e nos dá uma beleza interior. Então, vivendo esse processo por 10 dias, né, comendo legumes e verduras, eles se tornavam mais belos, né, mais robustos, mais saudáveis do que aqueles jovens que se alimentavam do pecado. Aqui a gente pode olhar tanto no sentido figurado da palavra, da própria alimentação em si, né, que é saudável, mas também a gente pode fazer uma leitura daqueles que vivem no pecado e aqueles que buscam a santidade. Aqueles que buscam uma vida em Deus, uma vida santa, que desejam não se contaminar com as coisas impuras, se tornam verdadeiros homens e mulheres resplandecentes da santidade e da graça de Deus. E por conta disso, eles se tornaram não só belos, mas homens instruídos, né, que dominavam a literatura e a sabedoria. E Daniel, ele tinha tanto o dom da sabedoria e a graça que ele era capaz de interpretar os sonhos e as visões. Então é o que me mostra, de fato, um coração que é unido a Deus, que não é unido ao pecado, ao mal, mas um coração que é unido a Deus é capaz de discernir e entender os sinais de Deus, de escutar a voz de Deus e de saber discernir aquilo que realmente vem de Deus e aquilo que não vem. E a gente percebe que não só Daniel, mas os outros 3 jovens, né, Ananias, Azarias, né, e Misael, vão fazer essa mesma experiência que Daniel fez, essa experiência de entrar nesse discernimento e nessa escuta. Então, pensamos essa mesma graça para cada um de nós, né, de entrarmos na escuta da vontade de Deus e de buscarmos uma vida de santidade. O salmo de hoje ele também é retirado do livro de Daniel. Bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito é o nome santo de tua glória, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no templo de tua glória santa, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu sobre o trono do teu reino, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu que sondas os abismos, sentado sobre os querubins, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no firmamento do céu, digno de louvor e glorificado para sempre. Vós, todas as obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Então, o salmo de hoje é o cântico de Daniel, né? Quando os jovens na fornalha vão cantar ao Senhor, um cântico de gratidão, um cântico de ação de graça, e que reconhece que o Senhor é bendito e que o Senhor é santo.
Então, se às vezes você não sabe como louvar, como agradecer ao Senhor, pega o livro de Daniel, capítulo 3, lá vai nos ensinar como glorificar a Deus e como reconhecer as suas maravilhas, né? Aqui tem todo um louvor de gratidão de Daniel juntamente com esses jovens. O evangelho de hoje é do evangelista São Lucas. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente, que lançava 2 moedinhas e disse: De fato, eu vos digo, que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles que deram o que lhe sobrava para as ofertas, esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Então, é a parábola da oferta da viúva, que oferece tudo o que tem, né, até as suas últimas moedinhas, e por isso o Senhor vai abençoar. Porque o Senhor não deseja que a gente dê aquilo que sobra, aquilo que nós temos a mais, mas aquilo que nós temos que é o tudo da nossa vida, que é a oferta, e aqui eu não falo da oferta simbólica, simplesmente material do dinheiro, mas é a oferta também da nossa doação, do nosso tempo a Deus. Então essa pobre viúva ofereceu tudo ao Senhor, não reteve nada. E hoje o Senhor nos chama a esse abandono, né? Esse despojamento, não retermos nada para nós, mas aquele que tudo oferece, o Senhor nos dá em dobro, o Senhor nos recompensa. Então, neste início de semana, façamos uma bela reflexão daquilo que somos chamados a viver nessa preparação do Advento. Advento também é um tempo de nos esvaziarmos para deixar que a nossa alma e a nossa casa seja preenchida plenamente e simplesmente do menino Jesus, do próprio Deus. Tenhamos uma bela semana neste dia e que Deus os abençoe.